E aí, gente, na aula passada, a gente, né, teve esse movimento aí, eu coloquei vocês nas salas simultâneas, e vocês, a gente está lá na proposta, vocês trouxeram, né, sobre o que cada grupo vai focar para o plano de aula, vocês devem lembrar disso. E aí eu pedi que vocês fossem trabalhando as primeiras ideias. Alguns disseram que foi oportuno, porque aí a gente reuniu logo na aula para isso. E eu tinha pedido para que hoje vocês compartilhassem os objetivos, correto? Correto, professora. Tá. E aí eu até falei assim, gente, se alguém já tiver alguma foto no local ou momento, pode falar para a gente, pode compartilhar com a gente. Mas não é obrigatório, né? Deixei em aberto para vocês. E falei também que a gente ia discutir o texto que não foi discutido na semana passada, porque não deu tempo. E aí, quais grupos gostariam de apresentar aqui inicialmente? Claro, pode ser que tenhamos mudanças, mas assim, o objetivo do trabalho, o que conseguiu pensar em relação a essa questão de objetivos? Pamela já levantou a mão ali. Eu ia falar, mas vou esperar ela falar, levantar a mão primeiro. Oi, professora. Oi, Boa Pamela. noite. Boa noite. Não, vou te comunicar que a gente trocou o lugar que a gente ia falar, entendeu? A gente vai falar sobre a Fazenda de Bananal. Olha, que legal, gente. É uma fazenda... Deixa eu anotar aqui, peraí. Peraí. Poxa, legal. Tá, pode falar, Pamela. Aí a gente vai falar dessa fazenda, né? Que moram pessoas muito importantes lá, entendeu? Aí tem uma história muito legal para ser trabalhada. Lá tiveram escravos, história de colonizador. Então a gente vai falar sobre isso. Poxa, interessante, hein? Já conseguiram alguma informação? Já pesquisaram? Tiveram... Já pesquisamos, entendeu? Fotos, já pesquisei a história, porque lá tem uma história que é contada. Também teve umas entrevistas muito legais naquele lugar que as pessoas que visitam lá fazem, gravam, entendeu? Aí a gente achou um vídeo também muito legal falando sobre isso. E é bem conhecido. Mas Pelo chegaram, menos, chegaram a pensar em objetivo? o objetivo, você fala o que a gente vai realizar sobre a tarefa de História e Geografia? Sim, então, professora, a gente pensou, como a gente tinha falado, naquela entrevista, né? Não. Estou falando do objetivo, por exemplo. Você vai montar uma aula interdisciplinar, um plano de aula, né? O grupo chegou a pensar em alguns objetivos que vocês querem atingir, ou como fizeram mudança, ainda não pensaram? Não, então, a gente ainda está acertando Tá. esse ponto, porque a gente decidiu, foi ontem, entendeu? A gente já tinha pesquisado, a gente estava em dúvida entre o tema, mas assim, a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai elaborar algumas coisas. Entendi. Beleza. Polly, Oi. sou todo ouvidos. Então, a gente até montou o slide, né? Já. Só falta só o documentário, porque nos dias em que a gente pensou em fazer, não para de chover, né? Com chuva não tem como. Uhum. E a gente já pegou até as habilidades da BNCC, de acordo, né? Pegamos algumas fotos, pesquisamos um pouquinho mais sobre cada ponto turístico e o que a gente achou importante, né? Porque também a gente não adianta encher de tantas coisas se a gente quer uma coisa ali, um foco só, né?
Então, eu peguei só as partes mais importantes de cada ponto turístico que a gente vai falar, e é esse. Eu estou tentando abrir aqui só para falar sobre o objetivo, que eu esqueci. Poliana, combina com o grupo, vai o grupo lá fazer uma foto. Não, sim, então, a gente vai, quando a gente for fazer o documentário, a gente vai fazer as fotos. Eu peguei umas fotos ilustrativas só para poder montar, deixar só lá, entendeu? Mas depois, quando a gente for lá, aí eu vou botar as fotos que realmente que nós fomos lá, né? E do vídeo. O vídeo, o que acontece? Eu até ia falar com você. O vídeo, eu vou ver se eu faço uma montagem da gente e ponho ele separado, porque eu acho que vai ficar pesado dentro do slide. E no slide eu vou deixar só as nossas fotos lá, as fotos que nós vamos fazer, entendeu? Entendi. Acho melhor para não ficar pesado na hora de mostrar. Se for preciso, olha, gera um link no YouTube para não ficar, né? Pois é. Vou ver como é que vai fazer. Porque a questão da habilidade da BNCC, que até a Andrea estava falando que tinha para o 5º ano, sobre as transformações, eu realmente vi lá e botei uma dessas habilidades. Perfeito. Bom, você está vendo aí, né? Alguém mais quer falar? Pensaram sobre os objetivos? Outro grupo? Alguém quer comentar? Como é que tá isso aí? Fala para mim. Como devo entender o silêncio? Que está tudo certo. Que estamos pesquisando. Beleza, Vânia. Beleza. Oi, Agora, quem chama? eu Oi. peguei a mandar um vídeo mais ou menos para a senhora do nosso tema, entendeu? E uma escrita sobre o que a gente tinha pesquisado. Tá, eu vou olhar direitinho. Mas mandou primeiro para que eu dê uma olhada, né? E dê uma devolutiva, é isso, né? Sim, professora, sim. Tá bom. Vou olhar com calma. Ana, Oi, Márcia. um dos objetivos, no caso, é a habilidade, né, que a gente tem que colocar. Né? Olha, eu sempre oriento. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre oriento assim. Você põe o objetivo geral do trabalho, né? Que objetivos específicos você pretende atingir com aquela aula, né? Mas eu não cheguei. Olha só, deixa eu falar outra coisa para vocês. Tudo que a gente está fazendo aí parcialmente, essas discussões, isso tudo é para vocês ganharem tempo, para vocês resolverem e tornarem o processo ainda mais leve. Então, quando forem agrupar as informações e montar o plano de aula, mas eu não cheguei ainda a dizer para vocês se é semanal. A gente falou sobre isso? Não, eu estou falando das habilidades que nós temos que usar, né? Sim, da BNCC, ir lá e identificar isso. Então, eu achei interessante que, conversando com o grupo, né, eu achei que adequa ao nosso trabalho alguns itens, né, das habilidades. Por isso que eu estou te falando. Sim, vai adequar mesmo, é isso mesmo. E aí eu estou também fazendo com que vocês, nesse espírito de investigação e pesquisa, vá na BNCC e procure, no ano de escolaridade, onde eu quero explorar o trabalho, a aula, que habilidades da BNCC se relacionam com esse conteúdo? Será que tem relação com o que a gente quer explorar com os alunos? Entendeu? E tem que fazer esse movimento mesmo. De ir lá. Vou até ler para você essa. Aham. A habilidade EF04HI03. Deixa eu ver se é esse aqui. Ó. Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente. Sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque, por exemplo, como nós será, né,
ali aquela parte da história do Museu de Maricá, né? Ele já passou por várias mudanças não, ocupações, né? Já foi presídio, já foi câmara, Sim. e hoje em dia é um museu, né? Uhum. Aí, Não, eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. não, é isso mesmo. Eu estou gostando do que você está falando, eu estou refletindo sobre a sua fala. Só não estou interferindo, né? Porque Sei. exatamente porque vocês estão aí nessa etapa, como disse a Vânia, de estão pensando, estão avaliando. É isso aí mesmo. Mais alguém quer falar? Conseguiram? Rodrigo, eu já consegui abrir aqui. Professora, eu quero perguntar. Oi, Elisiane. Só um minuto, Poli. Tem um ano de escolaridade específico, porque o nosso grupo queria trabalhar com o terceiro ano. Não tem problema. Então, para isso, nós já temos habilidades e objetivos. A senhora quer que eu fale? Pode falar. Quer que eu fale? Pode falar. Então, habilidade, identificar a diferença entre os espaços domésticos, espaços públicos e as áreas de conservação ambiental, compreendendo a importância dessa situação. Uhum. E explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e os trópicos nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares, sendo que a gente vai falar da igreja de São José. Uhum. Acho que seu grupo Tá. já tinha conversado comigo, já que ia falar da igreja. Isso, já. Só que eu também não estava na aula. Ah, tá? isso Eu tô vendo mesmo. só Ótimo. as habilidades, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Estão no caminho já, estão na caminhada. Tá ótimo, então. Posso falar? Pode? Então, aqui eu separei duas habilidades, porque eu achei que fazia um sentido tanto para o quinto ano, como eu procurei na BNCC, tanto para Geografia e História, né? Uhum. A primeira habilidade seria analisar transformações de paisagem nas cidades, comparando sequências de fotografias aéreas e imagens de satélites de épocas diferentes. E a outra seria identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Esse outro eu achei interessante, porque como a gente fala de ponto turístico, a gente sabe o quanto cresceu tanto a procura da cidade, quanto a cidade, as modificações de cada ponto turístico. Quando eu fui pesquisar, o farol, dos anos para cá, ele tinha uma funcionalidade, como tem, né? Só que hoje, como ponto turístico, ele está tendo uma outra visão, né? Tanto a Praia da Sacristia também, ela está sendo, de Ponta Negra, pelo menos pelo que eu pesquisei, a mais procurada pelos turistas, né? Pela gruta, né? Aquelas pedras, e pela praia ser deserta. Então, assim, tem uma procura muito grande. E, com isso, muitas casas também estão sendo alugadas para veraneio, e a situação econômica da cidade aumenta sempre, né? Nesse período, né? Então, aí eu achei que teria a ver essa habilidade. Agora, aqui, eu fiz esse trabalho de acordo com uma aula só, tanto que eu coloquei um objetivo, né? Que seria conhecer o ponto turístico do segundo distrito da cidade de Maricá, né? Porque eles têm que saber que Ponta Negra seria o segundo distrito, né? Compreender as transformações ocorridas nesse ponto turístico, né? Nesses pontos que houveram transformações ao longo dos anos, e identificar a situação socioeconômica que aumentou, que é o aumento de turistas, né? Que trazem para esse distrito, e a metodologia que eu botei primeiro momento, segundo momento, porque, assim, no primeiro momento a gente contaria a história, assim, rapidamente, né, da origem de Ponta Negra, né, mais a parte teórica, e o segundo momento seria a apresentação do documentário, que aí eles viriam, né, através do vídeo, como que lá, pessoalmente, né, que a gente foi e mostrou. Chegaram a pensar de realizar com os alunos uma aula passeio? Não pensei, porque eu falei assim, Ponta Negra é distante, né? Mas, assim... Não, Poli, presta atenção.
Eu não estou dizendo que você vai fazer isso, não. Não, sim, não, eu estou falando assim, na minha escola fictícia, eu estou aqui, Isso entendeu? isso aí, isso Não, aí. não cheguei a pensar, mas Entendi. botar na metodologia, né, no caso. É, Assim, mas não estou dizendo que tenha que ter, estou só Aham, provocando, entendeu? Refletindo junto com você, sim, sim. tá? Não, seria interessante, porque assim eles irão ver, né? Até porque é que nem o Cristo, né? O Cristo e o Pão de Açúcar. Todo mundo fala assim: ah, quem mora aqui no Rio tem que ir lá. Eu moro aqui e nunca fui. Então, assim, a mesma coisa é você morar na cidade de Maricá e, vamos dizer assim, né, entre aspas, não conhecer direito ali a praia de Ponta Negra, a praia de Sacristia eu nunca fui. Então, seria assim, para eles, um conhecimento, uma cultura diferente e próxima a eles também, Com né? certeza, com certeza. Com certeza. É isso aí mesmo, Polly. Tá na construção. Tá ótimo. Aí você tá dialogando com o grupo, né? Assim, para a gente só falta mesmo um documentário. O tempo Uhum. melhorar para a gente poder ir lá, tanto fazer o vídeo quanto pegar as fotos e colocar ali. E a gente praticamente já fez o trabalho para uma aula, né? Uhum. Tá ótimo, beleza. Aí, no caso, é, os outros grupos, sobre essa questão de pensar na proposta, todo mundo fica de acordo de pensar na proposta para uma aula? Porque nós temos temas tão interessantes que eu fiquei assim, gente, eu acho que vai ter grupo que vai passar de uma aula para fazer esse planejamento, para conseguir... Professora, Oi, Paty. então, era isso até que eu queria te perguntar, estava esperando todo mundo, né? Falar que era para saber como se o trabalho, né? Você falou que ainda vai especificar o que é para ser feito. Vou Mas a sim. gente apresenta em slide, não, porque o nosso grupo, na realidade, não fez para uma aula, não. Seria mais de uma aula, Então, né? na aula passada, eu falei para vocês, Paty, que eu estou fazendo um movimento inverso. Vocês devem ter percebido isso, né? Desde o dia que eu trouxe a questão da história da geografia com a interdisciplinaridade, a gente só falava de interdisciplinaridade. Aí fizemos a prova, beleza. Aí eu falei, não, agora a gente vai trazer áreas que normalmente ficam ali, né, no cantinho. Então, vamos explorar a história e a geografia com o que a gente já tinha trabalhado anteriormente, que é a interdisciplinaridade, beleza. Só que desde a primeira aula eu estou fazendo um movimento inverso. Eu estou ouvindo muito vocês no sentido de... bom, você escolheu o ponto turístico, escolheu o bairro, beleza, tá. E o que vocês têm aí discutido? Isso está desencadeando para quantas aulas? Porque às vezes ela fala assim para mim, vou fazer uma aula só, né? Não estou falando você, Paty, estou generalizando, né? Vou fazer uma aula só porque acaba logo. Mas o material e a ideia é tão rica que você planejar para uma aula fica ali sem demonstrar, né? Embora eu tenha escutado a Poliana, eu entendi o que eles querem atingir em uma aula. Então, assim, eles são focados para isso. Eu vou preparar um documento, né, dessa proposta. A gente vai fazendo assim. A gente vai num processo de estar a cada aula discutindo um pouco mais sobre essa proposta e a gente vai estar trabalhando outra coisa. Por exemplo, hoje a gente vai falar do texto do museu. Mas eu estou realmente num pensamento aqui de ouvir vocês sobre essa questão de uma aula, 2 aulas, 3 aulas, sobre esse movimento para formalizar o documento e entregar para vocês. Porque se essa proposta, que vai ser o resultado final, se ela não for a P2, ela vai ser metade da P2, entendeu? Porque, assim, dá trabalho. Imagina quantas coisas, quantos momentos de discussão, quantas pesquisas para entender o espaço, entendeu? Então, assim, grande chance mesmo de sair ser 70%, 80% da P2, se não toda, né? Porque eu estou também fazendo questão de observar vocês por aula. A nossa discussão, quem entrou, quem sugeriu, vamos ver, juntamos, professora, transformamos em um grupo só, tarará, porque é um processo. Então, Paty, eu ainda não fechei 1, 2 ou 3 aulas.
mas eu estou ouvindo muito o que vocês estão trazendo aí de informação para refletir se uma aula atenderia, 2 aulas, entendeu? Drica, Oi, Poli. eu Tá bom, entendi, eu entendi que a gente estaria construindo o nosso trabalho, Isso com mesmo. regras, normas e tema. Não, Então, assim, sim, como você falou, eu ainda vou, como se fosse assim, estipular quantas aulas e tal, porque, assim, como são temas diversos, né, e são assuntos diferenciados, então, assim, claro que alguns o assunto vai ser tão abrangente em que a gente possa fazer uma semana inteira, sim, outros sim, 3 dias, né? Isso mais ou menos que eu entendi de cada tema, né? Porque sim, às sim. vezes, por exemplo, que nem eu pensei, estava pensando com o grupo, e se a gente botar para 3 aulas, para 4 ou para uma semana? Às vezes vai ficar repetitivo, por mais que a gente possa fazer Sim. metodologias diferentes, né? Porém, para a gente poder falar, fazer essa dinâmica, pode ficar repetitivo e fugir do que a gente realmente queria entregar um trabalho mais rico, entendeu? Entendi. Não, tanto entendi que cheguei a comentar a respeito. A questão é, eu preciso documentar depois e colocar assim, suponhamos, planejamento de 1 a 3 aulas, dar um direcionamento para ir, porque assim, eu dei autonomia para vocês, mas isso não quer dizer que eu vou deixar correr, né? Dar autonomia é deixar vocês aí nessa problematização, vocês combinam, bacana, vocês decidem, não, vamos começar dessa forma, mas eu também tenho que dar o mínimo de direcionamento, fazer a mediação. Então, assim, provavelmente, Patrícia, Poliana, as outras meninas, eu vou colocar lá, o exemplo, de 1 a 3 aulas. Mas aí eu vou especificar, né, o que está sendo apresentado, né, objetivo, tudo isso está direitinho, entendeu? Como eu já pedi para vocês também, eu gostaria que o grupo, se possível fosse, trouxesse no final do trabalho, né, alguns anexos, como, por exemplo, uma visita ao local, já que a gente não aplica com o aluno na íntegra, na realidade, o que a gente pode fazer, né, para mostrar um pouco desse local? Será que o grupo consegue ir ao local, né? Será que o grupo consegue fazer umas fotos, trazer para a gente? Então, assim, é só para a gente ir pensando. Eu vou documentar, mas eu entendi a sua fala, Poliana. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer falar sobre isso? Mais algum grupo? Adriana, Hum. tem a ver com o trabalho e não tem. A aula já está disponibilizada lá no AVA? Menina, A aula porque eu estava com a minha filha no hospital e ficou meio confuso para mim essa questão. Eu queria assistir a aula de novo. Érica, eu normalmente eu tenho colocado. Agora, se eu não coloquei, pode ter sido aí um esquecimento. Até ontem não estava, não. Hoje eu não vi. Esqueci, gente. Desculpa, esqueci. Hoje eu vi também, não estava, não. Ah, meu Deus. Vacilei com vocês. Vou colocar, tá? Coloco logo as duas. Não, coloco as duas. tranquilo. É só para eu assistir a aula, para eu ver certinho o que foi. Porque só tinha duas integrantes do grupo. E ficou meio confuso para mim, entendeu? Tá. Eu até entrei em contato com a secretária da igreja, daqui de São José, para a gente fazer uma visita lá e saber se lá tem um acervo e tudo, mas eu quero saber certinho como é que a gente tem que fazer o trabalho. Beleza, entendi. Mas, Érica, o que eu combinei com a turma é o seguinte, né? Na aula passada, os grupos se reuniram nas salas simultâneas e trouxeram aí algumas ideias, sabe? A gente podia fazer isso, a gente está pensando em fazer dessa forma, reforçaram o que eles iam pesquisar. Por exemplo, teve um grupo que fechou hoje, né? Por exemplo, o grupo da Dayana, da Pamela. Não, a gente vai explorar. Eles estavam com outro local, agora eles decidiram explorar a Fazenda do Bananal. Então, a gente começou a articular. Teve grupo que até gostou, porque a gente aproveitou a aula para dar uma dinamizada nisso, entendeu? E depois todo mundo trouxe um pouco dessas ideias. Aí eu tinha pedido que hoje os grupos trouxessem, né,
Vocês já chegaram a pesquisar os objetivos, né? Que objetivos, né, poderiam ser ali destacados, de modo que atendesse às reais necessidades da proposta ali do trabalho. Então, era mais sobre os objetivos, alguns grupos já falaram, mas eu vou colocar lá. Menina, eu esqueci, pode ter certeza. Deixa comigo, tá? Eu vou inserir lá direitinho, você assiste. Ok, obrigada, Adriana. Nada, nada. Mais alguém sobre a questão do trabalho? Então, eu já falei que ele provavelmente vai ser uma parte integrante da nota da P2. Isso não quer dizer, não estou falando do ponto... Escutem bem. A P2 vale 7, né? Então, assim, não estou nem me referindo aos 3 pontos. Vocês fazem aí, vocês me entregam, me enviam atividade. Estou falando dentro da nota que vale 7, esse trabalho, se não for a nota completa, ele vai ser parte dela. Já estou adiantando isso. Oi, Pamela. Professora, na parte da metodologia do trabalho, a gente mesmo pode elaborar isso. Sim. Sim, da nossa maneira, como a gente quer. Porque assim, a gente já sabe mais ou menos como é que a Sim, gente mas vai assim, tudo dentro de uma metodologia possível, né? Não, sim. Isso. Entendi. Obrigada, professora. Nada. Quem mais? Professora, Oi, Ica. vai ter que ter atividades? A proposta tem atividade ou só mesmo o trabalho em si, a pesquisa? Olha só, Ica, olha só. Por isso que eu estou falando que, embora eu tenha dado autonomia, eu também, mediando, colocarei alguns aspectos para ajudar até. Então, assim, vou dar um exemplo. O grupo da Poliana decidiu, dentre as ações, o planejamento está ali. Elas vão ao local, se eu não entendi direito, Poli, você pode me corrigir, né? Elas vão ao local para a questão do documentário, não é isso, Poliana? Sim, é isso mesmo. Então, ali já tem uma proposta prática por parte do grupo, sim. certo? Então, assim, o que eu estou pedindo? O que vocês vão fazer, né? Além no plano de aula, para vocês entenderem melhor tudo isso, vocês vão elaborar uma entrevista? Vocês vão visitar o local? Vocês entrarão, entendeu? Qual é a ação prática? E quando eu falo ação prática, eu não estou dizendo assim, vou pegar um aluno para dar a aula, como a gente fez até então. Estou falando assim, qual é a ação prática que o grupo vai apresentar para complementar a proposta do plano de aula? A ação prática é uma entrevista? É uma visita ao local para fazer um registro, um diário de bordo, de repente? É um documentário? Entendeu? Professora. Oi? Entendi. Obrigada. Nada. Na outra aula, a gente tinha até falado que a gente ia fazer, né, uma entrevista e também ia tirar. Não sei se a senhora lembra no grupo que a gente falou também que a gente ia tirar foto do local que a gente ia apresentar. Isso. Então, a gente vai fazer também isso, tirar foto do lugar e fazer a entrevista com a pessoa mais. Entendeu? Tá ótimo, tá ótimo. E quando vocês elaborarem a entrevista, se vocês quem vai fazer entrevista, não pergunta muita coisa, né? Então, assim, depois que vocês montarem, se quiserem que eu dê uma lida na entrevista, para não cansar a pessoa também que está ouvindo, né? Sim, porque fica muito longa, né? Isso. Fica longo, às vezes repetitivo. Então, tem que ser perguntas focais, perguntas assim, que não cansem o entrevistado, mas que também atendam à curiosidade do grupo, né? E possam vir agregar aí com a proposta de vocês. Então, se quiserem, depois que ela estiver pronta, se quiserem que eu dê uma lida, sem problema nenhum, tá? Quem mais? Professora, eu vou ler aqui. Oi, pode. Quer falar, Vânia? Quer terminar? Não, é Márcia aqui, mas pode falar. É Márcia. Pode falar, Márcia. Então termina e depois eu falo. É o seguinte,
você falou que esse trabalho vai ser uma parte. Então, qual vai ser a outra parte? Ah, meu Deus! Olha só, Márcia, gente, eu não aguento com vocês. Algo que vá complementar dentro das possibilidades da turma, nada mais assim, que pensa. Olha a trabalheira que ele vai dar. Então, eu estou dizendo assim, o que que acontece, Márcia? É que eu já estou antecipando a proposta. Então, eu também não posso dizer para você assim, esse vai ser o único. De repente, vai ter aí um estudo dirigido, uma atividade de grupo, em aula, na sala simultânea, alguma coisa que vai complementar, entendeu? Eu não posso afirmar que ele vai ser o único, porque a gente ainda tem aí um contínuo, né? A gente ainda tem algumas aulas pela frente. Então, e vocês sabem que eu sou chatinha com isso. Se o aluno está na aula, eu acho que é válido, sabe, a participação dele. Se o aluno vem, interage, debate, ele também está ali demonstrando que está junto com o grupo. Se o aluno não veio, a internet caiu. Professora Adriana, tive um problema na minha internet. Eu vi que o grupo... Então, assim, vai ser um somatório, mas essa proposta vai ter um peso maior. É isso que eu estou falando. Então, não vai ter nada... Eu já entendi, já fiz a leitura. Não vai ter nada... Aqui é ansiosa. Então, entenda. Embora seja um trabalho maravilhoso, mas não vai ter nada pior que isso, no sentido de desgastar vocês. Vai ser uma nota justa, né, professora? É o quê? Vai ser uma nota justa, né? Vai ser. Vai ser. Sempre. Eu paro para perceber, assim, eu observo muito vocês desde que vos conheci. Gente, vocês evoluíram muito, assim. Aí eu estou falando da turma, né? Eu não vou falar de um por um, mas assim, nossa, como que vocês... A maturidade para discutir o assunto. Eu pego lá a turma do terceiro período e pego a de agora. Nossa, muito progresso. Claro que ainda vem muita coisa boa por aí. Então, eu falo para vocês, o processo ele é muito importante. Né? Então, eu vou pegar, vou colocar lá um questionário. Entenda, não quer dizer que eu não vá fazer um questionário, que eu não posso, mas deixar um questionário para avaliar, né? Valendo 7, né? Numa disciplina que envolve pesquisa, é um desperdício. Pesquisa é isso aqui que está acontecendo, entendeu? É isso aí, vocês trazem uma informação nova, a gente está numa disciplina de pesquisa e prática. Como é que eu vou transformar a nota de vocês num formulário? Não dá, para mim não dá. Não dá. Já não fazia isso quando trabalhava as outras disciplinas, imagina uma disciplina de pesquisa e prática. Então, o processo, para mim, é muito importante. Quem tinha chamado? Alguém chamou aqui, eu esqueci agora quem foi. Fui eu, professora. Oi, Pati. Professora, aí no caso, nessa aula, né? A princípio, a gente vai apresentar para você a proposta, né? Toda do que a gente faria na sala de aula. Isso. Não precisa ter exatamente uma prática com a turma, porque, de certa forma, não dá, né? Assim, não... dependendo do que for fazer. Sim, sim. Não precisa, mas porque eu entendo que vocês também trarão fotos de vocês visitando o local, ou uma parte do local, ou um ponto do local, ou, como eu citei anteriormente, entendeu, Patrícia? Que ação prática vai tornar o trabalho de vocês, que é o plano de aula, ainda mais aprimorado? Aí eu perguntei agora há pouco, falei com a Pâmela, é um documentário? É uma entrevista? É uma visita do grupo todo lá, com essas fotos, com esses registros? Você está me entendendo? Por isso eu estou abrindo mão de vocês. Vamos fazer uma demonstração com criança. Eu fui clara ou eu confundi você? Tá, não, já entendi, professora. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa sobre a proposta de trabalho? Tá tudo bem? Vocês estão aí? Socorro, vem cá. Estamos, professora. Pelo menos eu estou entendendo perfeitamente. Tá. Agora eu também entendi. Estava meio confusa, mas eu entendi agora. Mas sabe por que vocês estão dizendo confuso? Porque o que eu falei antes. Na verdade, isso tem até um pouquinho a ver com a metodologia ativa, né? Eu venho com a ideia e vocês desenvolvem.
E aí, eu já estou na terceira aula com vocês, ouvindo vocês para elaborar a ideia. Não é que eu esteja perguntando, gente, o que eu faço? Não é isso. Como eu mostrei na semana passada meu caderninho, eu já tenho a proposta aqui. Só que eu estou provocando vocês para o desenvolvimento de mais proatividade, mais autonomia, sabe? Mais pesquisa, que é o que a disciplina quer. A proposta da nossa disciplina, né? Pesquisa e prática. Então, a gente aproveita essa disciplina para contribuir aí com o desenvolvimento, né, autônomo, proativo, enfim. Essa é a minha intenção. Aí sim, agora eu vou montar o documento, porque a gente já teve aí duas discussões, né, para validar isso. Processo inverso. A senhora quer ver a gente movimentando, né? É isso, menina! É assim, eu estou muito mais ouvindo vocês do que vocês estarão me ouvindo. Eu estou mediando muito mais do que exigindo. Sabe como? É um processo de mediação. E isso está sendo bem interessante. Porque esse momento os momentos das últimas 2 aulas, vocês têm acrescentado muito mais aqui na nossa participação, se comparado a algumas aulas atrás. Que mesmo que eu tenha alunos que participaram, que debateram, foram poucos. Tem mais alunos se expressando agora com esse movimento. É isso. Até gostaria de ouvir outros, né? Mas tudo bem. Bom, e aí, gente, o que a gente vai fazer? Vocês leram o texto? O texto do museu, quem conseguiu ler, porque era para a semana passada, aí depois eu falei, não, gente, não vai dar tempo, porque vocês foram para as salas simultâneas, aí eu queria saber se chegaram a ler, me fala aí um pouquinho. E pronto, não posso elogiar. Ô, Boca, por que eu não fico quieta? Meu Deus do céu. Bom, Adriana, Professora, o texto é sobre a importância do museu, né, para ensinar história. Isso. Eu li, foi assim, tem uns dias que eu li, e minha memória não é muito boa, não, mas eu acho que é isso, vai passando pelo uso do Google Maps, né, e do Google Earth para ensinar história, tal. Bom, comecei, agora o pessoal continua. E obrigada, Rosemary. Agradeço. Olha só, vamos fazer o seguinte, então. Bom, aí, né, pelo amor de Deus, vocês vão me entender. Eu não vou deixar esse texto para a semana que vem, porque eu já tenho uma proposta de aula para a semana que vem. A gente hoje vai fechar esse texto do museu. Eu vou colocar vocês para me apresentarem aí uma opinião, então, de acordo com o grupo, né? O que o grupo entendeu do texto e qual foi aí os pontos principais do texto que chamaram a atenção de vocês. Para a gente finalizar, porque senão eu vou ficar esperando vocês falarem e ninguém vai falar nada. Então... Eu tinha falado na outra aula, Drica, eu falei praticamente tudo que eu li. Eu, Patrícia, se eu não me engano, a gente estava comentando sobre o texto. No começo. No começo da aula, Isso. antes de você gravar. Não aí tem nem como provar, né? Porque você não está gravando. Não, eu lembro o que vocês falaram. Eu lembro. Fica tranquilo. Mas aí lembra que eu falei assim, gente, mas a turma, quem mais? Aí ficou aquele silêncio? Sim. Aí que eu pergunto agora. É isso mesmo? Ficou nessa? Ninguém leu? Então, assim, se for preciso, não tem problema. Eu dou aí 15 minutos, não para ler o texto, mas para vocês aí conversarem um pouquinho sobre o assunto, para trazerem aqui um fechamento. Porque eu Adriana, que esse texto vem falando até da BNCC, que traz a importância do ensino da história, né, na educação base, né? Uhum. Não vou falar, não, eu estou ouvindo. Olha só, preste atenção. Vamos fazer o seguinte para a gente enriquecer esse momento aí.
8h20? Tá bom pra caramba. Vocês façam o seguinte, a Poli já leu, Patrícia também, já estão, não só as duas, mas tem mais uns dois também que já tinham falado, feito um comentário comigo, além da Jéssica, teve mais alunos que falaram na semana passada. Vocês vão fazer o seguinte, retirem do texto na sala simultânea, só quatro perguntas com respostas e tragam para mim aqui, tá bom? 4 perguntas com resposta desse texto. Vamos fazer um estudo dirigido coletivo. Só 4. Vocês vão reunir rapidinho. Não estou mandando ler o texto inteiro, porque nem dá tempo para isso, mas retirem dele 4 perguntas com respostas. E tragam essas perguntas com respostas para mim. Vou colocar vocês ali rapidinho. Hoje não vai ter muito tempo de sala de simultâneo que não precisa, mas pelo menos, para quem está aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? O povo se empolgou com a proposta do trabalho e esqueceu, mas é porque esse texto já era para a semana passada. E como e como as meninas mencionaram, algumas começaram a falar sobre ele, mas ficou sobre isso mesmo e pronto. Então, 4 perguntas com respostas para a gente fechar isso, porque semana que vem não vamos trabalhar ele de novo, tá? Me faz um favor. Vamos lá. Cavalcante. Oi. Por gentileza. Fala, professor. Me fala aí seu grupo. Rosemary, Vânia, Cláudia Márcia, Ica, a Márcia e a Rafaela. Rafa tá aí? Eu acho que tá sim, professor. Bia também, a Beatriz. Tá, depois eu vou inserindo os outros, não tem problema não. Tem problema não, peraí. Vamos lá. O Mataruna? Oi. Meu amor, fala aí para mim. Érica Couto, mas ela não está não, ela está passando mal hoje. A Andréia, Elisiane, Kátia e a Marileide. E a Carol. Gente, Érica Mataruna, Marileide, como é que estão as coisas, hein? Eu não tenho falado com ela essa semana, não falei com ela, não. Eu não sei se a Elisiane sabe, porque a Elisiane depois, tem mais contato. Se vocês puderem depois me responder no privado, eu agradeço, porque eu estou sentindo a ausência dela. Sim, tá. Não só dela, mas assim, estou citando, né, porque aproveitando aí o grupo. Professora, ela falou comigo que ela está muito desanimada. Eu falei com ela hoje, ela falou que está desanimada e que está pensando até em parar mesmo, não continuar. Poxa. Não sei se ela não vai desistir, não, a gente vai segurar na mão dela. Mas são coisas assim, muito difíceis mesmo para ela ter cabeça para estudar. Entendi. Vou ver se eu converso com ela um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou falar com ela para entrar em contato com a senhora. Tá, agradeço. Tá, meu amor? Ô, Pati. Eu, professora, estou aqui. Você, Gomes, que está aí quietinha. Quem mais? Daiane Amorim. Isso. Verônica, Fernanda. Verônica já está aqui. Gabi. Fernanda também. Faltou Gabi, que Gabi mandou mensagem para mim. Tá joia. Adriana. Quem está me chamando? Márcia. Vânia. Oi, Vânia. Vânia? Internet, tá? Tá, tô percebendo que eu não tô te ouvindo, tá muito pausada. Você deve estar me ouvindo e a gente não está conseguindo te ouvir direito, porque ela está muito lenta. O Dani Goulart. Oi, professora. Quem compõe seu grupo, querida? Pamela, Dayana, Jéssica,
Luci, Aline, Jamile e Rosiane. É muita gente. Luana, Luana é do grupo da Poli, não é, Poli? Isso. Luana, Poli. Diana e Jumachon. Que a Jumachon não está aqui. Tá bom. Tá. Tá, e depois eu insiro os outros que ainda não entraram. Não tem problema, não. Então, é o seguinte, rapidinho, ó. Quem já leu tá de vantagem, né? Então, assim, tragam pra gente aqui no final da aula 4 perguntas. Gente, só um instantinho. 4 perguntas com respostas. Só para a gente amarrar e fechar esse texto, tá? Uma pessoa do grupo anota e traz. Olha, elaboramos as seguintes perguntas, de acordo com o texto, e as respostas são 4 perguntas. Não tiramos isso da cabeça. Vânia, meu amor, o áudio. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui, peraí. Deixa eu desativar o áudio para... Pronto, para não atrapalhar. Lá vai. Vocês precisam aceitar. Quem não entrar nas salas, depois eu dou um jeito aqui e vou inserindo. Teve gente que chegou depois. Aí eu estou tentando mexer aqui para inserir vocês lá. Ô, Vânia. Boa noite, Márcia. Boa noite. Eu li. Gente... Vai ter que ler de novo. Gente, eu coloquei muita gente nesse grupo, ou tá certo? O nosso? O nosso tem gente pra caramba mesmo, professor. E 7 ou 8? O nosso é cumprido. Então a Vânia não é aqui? Ih, meu Deus. Espera aí. Já volto. Mas a Vânia também tá com problema de internet, pô? Mas eu acho que melhorou lá. Será? Espera aí. Mas a Vânia não tá aqui mais. Cadê a Vânia, gente? Deve ter caído, né, professora? Não, é porque deu o problema e de repente voltou. Ela estava com áudio bom. Ué. Esse grupo é bem grandinho, hein? Ficou grande. Sei. 4, 5, 6, 7. É para não ter confusão, professor. Ó, Eita ferro. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu acho que pode ser que esbarremos no problema de perguntas repetidas. Só 3 perguntas, 4 não. Mas vai dar pelo texto, né? Vamos lá, 3 perguntas com respostas. Eu vou entrar nos outros grupos para falar. Beijo. Tá bom. Beijo. Meus amores. Tá, você acha que essa tá boa, Érica? Tá fraca? Só 3, tá? Só 3. Só 3 perguntas? É melhor. Tá. 3, mas dá uma passeada pelo texto e peguem 3, assim que vocês entendam que vai acrescentar, tá bem? Então. Obrigada, meninas. Beijo. Daqui a pouco eu aviso que horas que a gente sai daqui. Só assim para esse povo ler, gente. Eu pego esse povo ainda. Tem gente que não sabe nem de que texto eu estou falando, gente. 2 semanas. Ai, meu Deus do céu. Professora, eu até li, mas eu estou falando com a Érica aqui. Eu estou passando uma volta com o dente que eu coloquei, que eu estou perdendo minha alegria. Ai, Jesus, imagino.
Deve incomodar Aí eu vou muito, ter né? Depois de tudo, eu vou ter que tirar ele. Nossa, mãe. Ai, meu Deus. Ai, que pena. Ai, eu desejo. Mas não vai ter jeito, vou ter que voltar lá. Vai dar tudo certo, vai melhorar, vai melhorar. Tem que melhorar, né? Vai sim. Vou lá, tá, meninas? Daqui a Senão pouco eu não sei o que vai volto. ser da minha vida. Vai, Tá, vai melhorar tá bom. sim. Com certeza vai melhorar. Tá. Beijo. Ensino de história nos anos sociais. Ó, a professora entrou, vamos perguntar para ela. Oi, cadê Jéssica, gente? Estou aqui, prof. Me abandonou hoje, hein? Só, aí, ó, só Eu para estava enrolada. fazer uma média. Olha lá. Me abandonou hoje, hein? Estou enrolada e meia. Estou até descabelada aqui, ó o cabelo. Ih, minha linda, não fala enrolada, não. Tô Mas muito. eu entendo bem. Me perguntem o que vocês querem saber. Paty vai falar aí. Professora, a gente pode só fazer isso no caderno mesmo ou você quer digitar para entregar? Não quero. Não, né? Só... Não. Ah, tá, viu, meninas? Então, é só e são só 3, eu diminuí, tá bom? Tá Senão bom, a gente então. vai ficar batendo nas mesmas... Só de ouvir 2 grupos, eu vi que tinha um grupo formulando uma pergunta semelhante ao outro. Então, vamos colocar 3. Tá. Aí, não, porque tem gente que nem sabe de que texto eu estou falando, aí primeiro eles querem infartar a professora, então vai para a sala simultânea, vai ter que saber do que a gente está falando. Eu entendo também que, com tudo isso aí, é um movimento de troca, né, e de ajuda. A sala simultânea, ela favorece. Na semana passada eu achei maravilhoso, porque vocês chegaram com tudo. Mas hoje, eu achei que a galera, como não trabalhei o texto semana passada, e só 2 ou 3 falaram dele, poxa, mas não, meu povo, tem uma galera aí que não lê o texto, não. Aí, eu não vou citar nomes, teve um que falou assim, professora, estou pesquisando, né? Como quem diz assim, vamos pesquisar, porque... Não li, né? Agora eu vou ter que tirar do texto. Então, vamos embora. Então, meus amores, 3 perguntas com respostas, tá bem? Tá bom. Beijo no coração. Beijo. Deixa eu ver aqui, para onde que eu vou agora? Cadê o grupo da... Acho que é esse aqui. Grupo 4. Lá vou eu. Oi, gente. Ó, eu pedi para só 3 questões, tá? Eu mudei. Só 3 questões com respostas. Para que a gente não tenha aí, não esbarre, né, um grupo pesquisando a mesma coisa que o outro. Então, só 3. E daqui a pouco, qualquer dúvida, é só vocês chamarem. Tá bom? Tá. Beijo. Lucia, desse grupo? Sim, professor. Mas eu acho que hoje é aniversário do filho dela, por isso que ela não está na aula. Mas ela está pedindo para entrar. Ah, tá. Tá bom? Obrigada, meninas. Deixa eu ver aqui onde que eu vou entrar agora. Do grupo da Poliana. Aqui, pronto. Oi, gente, vocês estão bem? Tá tudo bem aí? Oi. Eu não aguento com o seu oi, Poli. Olha só. Só 3 perguntas, só 3, tá? Então já acabamos, já. Já tá pronto? Já. Maravilha. Então, é só esperar um pouquinho, que eu vou dar um tempinho para os outros grupos. Se vocês quiserem aproveitar esse tempo para falar do trabalho, aí vocês fiquem à vontade, tá? Essas perguntas são forçosamente para que a gente também tenha uma participação dos alunos que estão nesse momento nas salas simultâneas e que não tinham lido, né, que estão mais assim perdidos, terem assim, o comprometimento da gente ajudar no debate, tá? Então, assim, se vocês já fizeram, maravilha, ganhei um tempo aí até para estar falando do próprio trabalho, tá bom, meninas? Tá bom, pode deixar. Beijinho no coração de vocês. Tinha vários lugares. Não foi não, professora. A gente decidiu, entendeu? Porque, assim, uma madrasta minha falou, contou, entendeu? Aí eu fui lá, pesquisei, joguei no grupo e as meninas gostaram da ideia.
Eu gostei também. Eu acho que dá uma proposta bem bacana, né? Aí vocês têm que dar uma olhada na BNCC. Vocês têm lá aquele histórico que você me enviou, né, Pamela? Falando Sim. um pouquinho da fazenda. Então, que pontos dali poderiam ser explorados? E quais turmas? Né? Aí tem que dar uma olhada na BNCC. Se vocês quiserem, podem fazer isso enquanto vocês estão esperando para retornar. Tá bom? Tá bom, professor. Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se precisa de alguém mais. Oi, gente. Oi, professor. Oi, professora. Deixa essa pessoa tá voltando aqui. Antes que digam, na sexta, foi o quê? Não sei se foi na turma de vocês, que eu fui a última a chegar, gente. Eu fiquei lá na outra sala. Ué, cadê a professora Adriana? Eu cheguei por último, mas agora eu cheguei primeiro. Fala para mim aí, vamos lá. Vai dizer que agora todo mundo aqui não tem uma noção do texto? Duvido que não. Pode né? falar, Adriana? Bora. Quem falou primeiro foi Polly? Eu? Oi, Polly, vem com tudo aí. Fala pra gente aí. Minha pergunta é, a da número 1. Qual a finalidade desse estudo? Aí eu respondi. Tem como finalidade propor uma reflexão acerca da importância do ensino de história. Polly, só um minutinho. Deixa eu desativar os áudios. E aí, depois você fala, você ativa o seu. Ué, cadê aqui, gente? Participantes. Por que não estou conseguindo desativar os áudios? Eu, hein? A gente fecha. Consegui. Pronto. Pode? Ativa o seu, tá, Polly? Pode falar? Pode. Então, tem como finalidade propor uma reflexão acerca da importância do ensino da história, onde o mesmo está relacionado às possibilidades em que as crianças se percebem, se posicionam como sujeito dos processos sociais. Gente, eu não estou entendendo a minha letra. Devidamente iniciado aos estudos voltados às histórias locais e logo após o ensino global. Aí a número 2 é, o que compreende a BNCC? Compreende a história com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos relacionados à compreensão do lugar social e também da importância do saber histórico na educação básica. Aí na número 3. Espera aí, essa segunda, só um minutinho. Essa segunda aí, eu acredito que o grupo desejou colocar qual é a relação, né? Quais são... não sei, vou dar algum exemplo aqui. Por exemplo, que pontos do texto... Não, que pontos do texto podem ser identificados na BNCC? Ou qual é a relação do texto... que habilidades da BNCC que podem ser exploradas a partir do texto? Acho que é isso que vocês estão falando, não é isso, Polly? Isso. Beleza. Aí, na número 3, o texto nos mostra a importância de ensinar sobre a cidade. Digo a qual? Na aprendizagem, com ênfase na dimensão entre o local e o global, mostrando ao aluno que possa perceber e se posicionar como um sujeito ativo dentro dos processos sociais. A gente também fez a 4ª. Ou só até aí? Tá ótimo, mas deixa eu te falar uma coisa. Fala o início da 3ª de novo. O texto nos mostra a importância de ensinar sobre a cidade. Diga qual. Posso dar uma sugestão construtiva? Nesse caso, né? Então, assim, eu trocaria o nos mostra, o texto evidencia, o texto elucida, o texto destaca a importância de... Não sei, ensinar sobre a cidade. Sobre a cidade. Aí você quer saber qual a importância, né? Isso. Parece que está perguntando qual cidade, entende?
Eu entendi, eu só estou chamando a atenção para vocês refletirem. Porque eu achei que se eu parasse aí, ficaria sem sentido, entendeu? Entendi. De acordo com o texto, qual é a relevância ou qual é a importância de desenvolver uma proposta explorando a cidade, assim, entendeu? Sim. Só para ajudar, mas tá, ó, pode falar outra, já que vocês fizeram, pode falar. Tá. O que se entende sobre conhecer para ensinar sobre a cidade? E qual sua importância para o professor/aluno? No caso, o professor deve ser sempre o protagonista dessa ação. Deve conhecer, estudar, obter novos conhecimentos e experiências para transmitir de maneira vivenciada para os alunos. Sabendo que trabalhos realizados fora das paredes de uma escola traz um conhecimento mais amplo, que incentiva ainda mais os alunos a aprenderem em diferentes contextos trabalhados. Tá joia, tá ótimo. Já tinham feito as 4, né? Isso. Excelente. Obrigada, Poli. Deixa eu só anotar aqui. Poli. Oi. Quem está do seu grupo aí, no caso, são só as 3, né? Você, Luana... E Diana. E Diana, né? Isso. Tá. Beleza, ótimo. Vai, Pamela. Estou indo. Tá me ouvindo, professora? Tô, querida. Ó, a primeira pergunta é: qual é o objetivo da disciplina da História para os anos iniciais do ensino fundamental? A resposta: a disciplina tem como objetivo proporcionar ao estudante um conhecimento maior em relação ao ensino da História, no qual faz parte do currículo do ensino fundamental. A segunda agora. Os museus são ambientes vistos como espaços privilegiados, que discorrem sobre a construção da identidade e memória de um determinado lugar, momento ou até mesmo objeto do passado que a sociedade gostaria de guardar e preservar a sua essência. Discorra sobre. A resposta: algumas famílias, grupos sociais e historiadores vêm materializando suas memórias nesses ambientes com o intuito de fornecer informações sobre o passado. A terceira: o estudo da história local é recente, tendo seu surgimento em meados dos anos 80, mostrando aos professores uma nova perspectiva no modo de ensinar história. Qual essas perspectivas? Resposta: iniciar uma aproximação maior das pessoas no contexto histórico, rompendo com a antiga história tradicional. É importante mostrar para o aluno os acontecimentos. Ótimo. Como é que ficou a pergunta final dessa daí? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Qual é? A pergunta final é: o estudo o final é: qual essas perspectivas? Eu acho que não tá legal. Acho que poderia... Não, então, tá ótimo, conjunto. Mas é sempre para ajudar, né? Qual é essas perspectivas? Não, eu esqueci o finalzinho. Pera Final só. tá assim. Isso. Ó, mostrando aos professores uma nova perspectiva no modo de ensinar história. Qual essas perspectivas? Ou quais são as perspectivas? Não. De quais perspectivas não, acho que ficaria legal assim. Quais são as perspectivas destacadas? Porque, assim, parece, quando chega no finalzinho, a pergunta está maravilhosa. Quando chega no finalzinho, parece que a gente está falando de uma perspectiva, sabe? Poderia ampliar um pouquinho. Mas as perguntas ficaram ótimas. E foi bom vocês trazerem também a questão do objetivo de se estudar história, porque o texto ele destaca bem isso, né? Acho importante. Está ótimo. Aline? Sim.
Eu estou respondendo com o áudio desligado. Ah, tá. Você, Pamela... Quem não está aí do seu grupo? Não, tá todo mundo. A Lucy chegou. Lucy. Ah, então tá. O grupo fechou. Beleza, então. Tá ótimo. Quem mais? Não sei se Érica e Kátia estão aí ainda. A gente já podia falar o nosso. Eu tô. Pode ser, professora, gente? Pode. Eu vou falar número 1, então. Só um minutinho. A primeira pergunta é: qual a finalidade do estudo do texto em questão? O texto em questão tem como finalidade propor uma reflexão acerca da importância do ensino da história, onde o mesmo está relacionado à possibilidade em que as crianças se percebam, se posicionem como sujeitos dos processos sociais, devidamente iniciados aos estudos voltados a histórias locais e logo após o ensino global. Você agora, Érica. Ótimo. Só um instantinho, que eu vou interromper o grupo, um minutinho só. Aline. Oi. Eu não fiquei satisfeita, eu tive que voltar. Desculpa, fiquei com as perspectivas na cabeça. Não liga, não. Lá no final, quando vocês afirmam das perspectivas, bastava colocar ponto e escrever na frente. Descreva-as. Ah, então já vou mudar ali que a gente tem um rascunho. Fica organizado e de fácil entendimento. Era só isso. Desculpa, o grupo da Érica. Mataruna, pode seguir. A 2 qual a importância do professor ser também um pesquisador e produtor do conhecimento? A resposta é através de estudos, formações continuadas, viagens e o contato com diferentes lugares que podem trazer a possibilidade para os professores obterem maiores conhecimentos e experiências e, com isso, transmitir aos seus alunos novos conhecimentos, além daqueles que estão acostumados a ter na escola. Érica, perfeito, mas lê a pergunta de novo. Qual a importância do professor ser também um pesquisador e produtor do conhecimento? Então, eu acho que seria interessante se vocês trocassem por de que forma, porque quando vocês respondem, vocês estão me dizendo o como que ele vai fazer isso tudo, né? Quer ver só? Inicie sua resposta. Através dos estudos, formações continuadas, tá vendo? viagens. Então, tá de vendo? que forma o professor pode ser também pesquisador, não é isso? Pode ser assim, mas vocês nem vão me entregar essa atividade. Eu estou avaliando aqui agora e estou registrando. O que eu estou querendo fazer com vocês aqui é um movimento de reflexão, até mesmo sobre essas questões de perguntas e respostas, né? Quando a gente elabora um estudo dirigido, é tudo de forma construtiva. Então, assim, você anota para você mesmo, entendeu? Que não seria qual a importância, acho que seria de que forma que a gente... E aí eu estou falando numa linguagem informal aqui, né? De que forma que a gente pode fazer com que ele, né? E aí o resto que vocês colocaram. Aí sim, de que forma? Por meio de formações, capacitações, entendeu? É só mesmo para ajudar. Mas a pergunta é importante. E aí eu te cortei, né? Acho que eu estava falando, eu acabei atrapalhando. Não, agora é a Kátia que vai ler a terceira. Tá bom. Olá, professora. Oi, Kátia. Porque o museu... Estou falando. Pode falar? Pode. Por que o museu é importante no ensino de história para a criança? Porque ela tem a liberdade de questionar e se sentir pertencente ao lugar a ser estudado. É importante que elas vivenciem e explorem o espaço. E é importante mostrar o que acontece nos acontecimentos. Sim, maravilha. Eu estou aproveitando essa aula, gente, porque aqueles outros estudos dirigidos que vocês fizeram para P1, eu achei que o conteúdo destacado ficou excelente, mas eu vejo que na hora de formular as perguntas, né, a gente pode lapidar um pouquinho melhor.
Então, nesse caso aí, Kátia, quando você Sim. coloca por que o museu, de repente, tudo é sugestão, né? Quer ver? Lê a pergunta de novo. Por que o museu é importante no ensino de história para a criança? Qual é a importância do museu, não é? Não, tinha que colocar. Qual é a importância É do museu? tudo tão simples, gente, mas a gente acaba querendo, né? E acaba confundindo. Mas se vocês colocassem, né? Qual é a importância do museu, né? No ensino de história ou História. para, entendeu? Sim, Mas sim. tá ótimo. Pode seguir. Quem mais? Não, só nós três. Nós do clube somos. Já foram os três, tá certo? Deixa eu anotar aqui, deixa eu fechar aqui. Isso. Vai, Rose, você agora, Rose. Pode, Adriana? Pode, querida. Por favor, fica à vontade. Ah, tá. Vai anotar o nosso nome, não, professora? Nós fizemos assim. Peraí. Quem perguntou? Kátia? Eu, Elisiane. Sim, meu amor, já está aqui. Ah, tá, não, porque a Andrea também está na aula. Ela só não fez a pergunta, mas ela está na aula também. Ah, a Andrea está na aula? Tá. Não, a Andrea estava na aula já. Ah, tá, então tá bom. Ué, não estava? Eu tinha anotado aqui a Andrea mais cedo. Eu pensei Não, que ela está na aula. A senhora estava perguntando quem estava na aula do grupo. Aí, mesmo que ela não tenha respondido, ela está na aula, tá bom? Sim, estou ciente. Então, Pode tá deixar, bom. está aqui, tá? Tá. Andréia, eu? Pode, Dri? Eu estou aqui. Tá, vou Então, meu começar amor. Peraí, Rose, peraí. Então, Andréia, ok, eu sei. Ah, tá. Não, é porque hoje, de verdade, eu estou meia zureta, mas eu estou aqui. Tá bom. Oi, Rose. Vou começar por essa aqui. Colocamos assim: qual a diferença de ir ao museu ou usar a ferramenta tecnológica em sala de aula? Aí nós chegamos a um consenso de que ir ao museu você pode, é local, né? Então você pode interagir, a criança pode interagir melhor, é uma coisa mais humanizada. Ela pode tocar nas peças, ela pode ter a consulta. Tocar nas peças, não. Tá, tocar nas peças não, mas vai estar bem pertinho. Você pode interagir com o guia local. Vocês são ótimos. Eu estou aqui prestando não pode atenção. tocar nas peças. Não pode tocar nas peças, mas a gente dá umas fugidinhas assim e toca bem de leve, porque é criança, né? Meu Deus do céu, mas... No Então, fundo, assim... olha só, no fundo, a gente já vai trabalhando na criança que não pode, né? E isso tem um porquê, né? O interessante é que quem está lá, por exemplo, uma visita guiada, no meu entendimento, vai explicar à criança, né? O porquê que a gente não toca nas peças e tudo mais. Claro que quando você olha para o teto, a criança já passou a mão, mas dizer que pode, não pode. Né? Isso aí. A gente... Nossa, Mas vai. é por isso que as peças ficam em aquários, né? Ou então afastadas por fitas. Então, por fitas, isso aí. O museu e não é só criança, local. Não é só criança que gosta de pegar, né? O adulto também. Por isso que eu tô rindo, Vânia. Isso mesmo. Pois é. Aí uma criança joga uma peça cara daquela no chão, olha só. Deus que me livre. Só de pensar, meu coração já dispara. Vai, Rose. Mas não é só criança mesmo, não. Não, adulto também. Adulto também. Eu seria uma, né? Que eu queria tocar. Mas... Então, assim, o museu, a ida ao museu é uma experiência, assim, local, com maior interação, né? Por parte das crianças, dos professores. E é diferente da ferramenta tecnológica, que é uma coisa à distância. Não é? Você vai... E tem uma diferença, tem outra diferença também, que ir ao museu fica mais limitado, porque você só vai poder
ir uma vez ou duas, enquanto que com a ferramenta tecnológica você visita vários, você pode visitar vários lugares, vários museus. Então, são duas diferenças distintas. Professora, e também tem um detalhe também importante aqui. Só um instantinho, Cavalcante. Eu acho, Rose, que vocês não... por mais que sejam diferenças, né? Vocês estão, assim, caracterizando, né? Abordando, assim, quais são, de repente, não sei, os benefícios, os pontos positivos, né? Ao se desenvolver um trabalho com a visita no museu e ao se... Entendeu? Mas eu entendi, ficou ótimo. Pode falar, Cavalcante. É porque no texto também, o Pacheco, de 2010, na página 7, ele fala que, infelizmente, os museus são, na sua grande medida, pensados como locais de exposição, né? Então, não como produção de conhecimento. Né? E eles também não interagem, né? Porque são mais para visitação passivas e tudo mais. E, de repente, você trabalhando com a tecnologia, você pode trabalhar mais com essa interação, né, professor? E aí é o que eu sempre falo, né, Cavalcante? Tudo depende também da maneira como o professor pensa ou combina com a escola essa visita, né? Então, vamos supor, quando você está lá no 5º ano, né? Vou falar do Museu de Petrópolis, que é algo que, embora nem todos tenham ido, mas todo mundo, em algum momento, já ouviu falar, né? Eu já fui. Então, eu lembro... É maravilhoso. Eu lembro que a visita de uma turma de 5º ano, alguns anos atrás, foi muito interessante, mas a professora já tinha explorado na sala de aula. Eles só chegaram lá mesmo, bem interessante, para ver, né? Para perceber e acho que até atribuir mais sentido, né, ao que eles aprenderam, porque eles estavam interagindo com aquele espaço, aquele ambiente, né? Então, assim, tudo depende da proposta também, sabe, Cavalcante? Você vai falar assim, vou visitar um museu, ai, que lindo, a turma fez um passeio. Poxa, mas às vezes não tem relação com nada, tá tudo solto ali. Aí, eu nem vou citar como, nem onde, mas assim, eu já soube de propostas do tipo que a criança disse assim, mas, ô tia, aqui é o quê? Tipo, aqui é o quê? Como quem pergunta, né? Por que a gente está passeando? Por que a mãe da gente autorizou a gente vir aqui? Ou seja, não houve ali, né, um estabelecimento de metas e objetivos. Acho que tem que ser tudo muito articulado. Não houve o planejamento, né, professora? Sim, não houve o planejamento e muito menos pensado minimamente que o objetivo que a gente quer atingir com essa visita, né? Então, é complicado. Mas os recursos também favorecem, né? A tecnologia favorece, sim, concordo com você. E isso até hoje acontece, né, professora? Muitas crianças, né? Agora não, por causa da pandemia, né? Não está tendo. Mas antes da pandemia, fazia passeio, as crianças gostavam porque passava no túnel e gritava no escuro. Não sabia nem o que estava fazendo. Gente, é verdade, é verdade. É verdade. Claro, né? Vamos trazer para a realidade, tá? Andréia tá me ouvindo, não tá, Andréia? Acho que a Andréia tá aqui me ouvindo. Quem mais é diretor de escola aqui? Estou ouvindo, Drica. Andréia, vamos lá, você me ajuda aí. Claro, né? Um planejamento, maravilha. A escola, a direção vai dizer, olha, a gente tem um valor disponível para investir em passeio, vamos fazer, maravilha. Claro que isso num planejamento é perfeito. Não quer dizer, suponhamos que a Andréia diga assim, professores, recebemos uma verba extra e precisamos ir, claro, se a verba chega e aí, não, vamos pensar no passeio? Claro, aí você também não vai deixar de fazer, mas o que eu estou querendo dizer aqui com a minha fala é que quando a gente parte de um planejamento, como o Cavalcante evidenciou, e tem ali, né, os objetivos, e aí sim, você vai culminar no passeio, ou, de repente, num processo inverso. Vai iniciar, vai fazer do passeio um ponto de partida para outras ações. Aí é muito mais rico, né? Muito mais proveitoso. Rose, pode concluir, porque eu não deixei você concluir. Aí tem outra pergunta aqui. De acordo com o texto, quais foram os recursos citados como ferramenta para o ensino de história? Aí tem o museu,
o Google Maps e o Google Earth. De acordo com o texto, né? Nesse trabalho, certo? Né, Márcia? Márcia pode explicar mais um pouquinho aí, né, Márcia? É isso mesmo. São ferramentas que se pode ser trabalhado, né, com a parte tecnológica, porque nem sempre tem a possibilidade de sair para ir ao museu, né? Ainda mais nos dias de hoje, né, que nós estamos passando por uma pandemia. Então, tem outras formas de se trabalhar, né? E a tecnologia é um ponto a favor. Isso, eu penso, vou falar com vocês, eu sei que é algo que vocês vão dizer assim, ai, professora, mas isso já é de tanto tempo. Quando a gente acessa o Maps, já que a gente está falando de geografia, né? Que, por exemplo, coloca o endereço lá. Aí você encontra, vamos supor, estou procurando uma farmácia. Aí fui lá, aproximei, encontrei no Maps. Aí você consegue... Gente, eu realmente, eu já me acostumei, mas eu sempre acho fantástico você conseguir ampliar, visualizar a rua, e aí o aplicativo vai fazendo aquele movimento de rotação. Você visualiza os comércios ao redor. Eu acho aquilo incrível, gente. Eu fico assim, meu Deus do céu, né? Como que a tecnologia ajuda, né, nesse sentido, e em outros também, mas você consegue chegar no local, visualizar os arredores. Eu acho demais isso. Me desculpa, eu sei que já é algo comum, já está aí há algum tempo, mas eu continuo achando incrível, né? Nesse caso, por exemplo, imagina, você está ali vendo, está visualizando a rua. Tem alguns que não estão atualizados ainda, né? Aí, por exemplo, se a casa da rua está amarela, de repente já não está mais amarela, mas isso faz parte também, que é até atualizar todas as mudanças, meu Deus do céu. Professora. Oi, Paty. E deixa eu só fazer um adendo, né? Nessa parte que eu acho bem interessante também esse negócio do Google Maps, né? E o legal é que eu falo lá em casa, né? Até minha irmã esses dias postou, não sei se você viu, que meu pai é o famoso do Google Maps, porque já é a segunda vez que a gente acha meu pai nas ruas de Maricá. A primeira vez ele saiu. Eu falo que ele é o famoso do Google Maps, porque sempre aparece meu pai. É mole! Aí minha irmã disse, poxa, então é legal que você vê até as pessoas. Menina, mas sim, eu acho muito interessante. Eu acho, assim, é muito legal, sabe? Porque você vai ao local, você realmente visita aquele local, mas, ao mesmo tempo, você, como é que eu posso dizer? Você está ali, né, no teu espaço, mas você está tendo acesso. Esses dias, uma amiga minha, ela falou assim, Bri, me dá teu endereço aí. Eu falei, olha só, ela mora em Jacarepaguá, é minha amiga da UERJ, né? Ela nunca esteve aqui. Aí eu falei assim, olha só, é completamente diferente da sua realidade. Meu amor, dá um tchau aí para o seu prédio, para o seu edifício e vem fazer comigo um passeio geográfico pela zona rural de Maricá. Aí tá ela lá mexendo, printando e me devolvendo. Aí ela começou a me fazer perguntas, imagina, né, gente? Quem não está acostumado com essa... sai de um local, vai para o outro, Rio... Nossa, quando sai da zona urbana total do Rio de Janeiro e vem para um dos bairros rurais de Maricá, fica assim, meu Deus, aonde é que fica? Eu acho demais, cara. Patrícia, fiquei até curiosa agora para ver. Depois eu vou ver se minha irmã tem lá ainda, vou mandar minha irmã te mandar lá no Facebook. Tá bom. E aí, gente, quem mais? Não acabou, não. Tem mais uma pergunta. Faltou professora. Eu também fuxico o Maps. Às vezes eu quero achar uma loja ou então algum lugar, eu vou lá, boto o endereço, boto o nome da rua, aí vou procurando até achar, seguindo assim na rua, aquela setinha. Gente, o que a gente está falando aqui é a pesquisa da vida real, né? Porque, assim, a gente está falando da questão da história e geografia e a gente está trazendo para a nossa realidade. Eu estou até lembrando do meu filho, um dia desses, as crianças quase não saem mais com essa pandemia, eu fui levá-lo a uma festinha de um amiguinho. Aí tá bom. É aqui em Maricá, gente, acreditem. Mas eu me perdi. Eu me perdi. Aí fui eu lá. Coloquei lá, ativei o mapa.
Aí começa, né? Aí estou falando no percurso, né? Siga em frente em direção a tal. Daqui a pouco ficou no silêncio. Aí ele, mamãe, ele é novinho. Mamãe, a sua amiga não vai te ajudar mais, não. Aí eu falei para ele, minha amiga virtual, isso é um aplicativo, Luiz Miguel. Isso é um aplicativo, porque ele já sabe que é aplicativo, já tem uma noção. Então, é um aplicativo, está tudo gravado aqui. Gente, isso é muito interessante, né? É o que a gente tem hoje a nosso favor, como vocês falaram. Oi, Márcia, fala aí a terceira. Não, é a Rose que fala. Fala, Rose. Terceira é: como se dá a construção da aprendizagem sobre a história do local? Se dá através da memória coletiva e individual, pois permite que o aluno veja o passado e reflita sobre as suas ações futuras. Ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, viu, gente? Deixa eu só colocar aqui, o grupo hoje de vocês estava... Vou falar de novo, Cavalcante vai rir. E que grupo, né? Professora. Ó, e que grupo! Isso é que isso é que é composição grupal. Meu Deus do céu. Ó, Jesus, Cavalcante, vamos lá. A senhora falou bonito, hein? Vamos lá, próximo grupo, gente. Pode ser o nosso, prof? Pode, Jéssica. Vou aqui estragar sua filmagem descabelada. Para com isso. A professora está sempre descabelada, meu amor. Está em casa. Vamos lá. Então, primeira pergunta. De acordo com o texto, como podemos fazer para que as visitas ao museu sejam, além de uma diversão... Gente, só um instantinho. Espera aí, deixa eu desativar aqui rapidinho. Paga, mas ele prepara. Pronto. Jéssica, ativa, meu amor. Então, de acordo com o texto, como podemos fazer para que as visitas ao museu sejam, além de uma diversão, um momento de construção de forma lúdica? Aí que a gente coloca, devemos ter em mente que o passeio é uma porta para o conhecimento e tem sempre um objetivo pedagógico. Para reforçar esta ideia, destacamos um pedacinho do trecho. Infelizmente, como o Cavalcante até tinha falado, né, os museus são, em grande medida, pensados como locais de exposição e não de produção do conhecimento, por parte da comunidade de pesquisadores. Esses lugares acabam por ser vistos como locais para visitação passiva e não para interação ativa por parte do público. Então, assim, a gente tem que fazer planejamento, como vocês falaram, a gente tem que focar que a gente está indo com objetivo pedagógico, sim, mas como a gente faz uma festa pensando num determinado público, a gente tem que fazer um passeio pensando num determinado público. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fui no Museu dos 500 Anos do Brasil, eu não me recordo da história inteira, mas o que ficou na minha mente foram as brincadeiras que foram feitas para a gente, porque nós fomos com esse objetivo, igual a Jamile falou, de, né, tocar o terror dentro do ônibus, aquela coisa toda maravilhosa. Que criança normal, faz. Né? Normal. Toda a idade, né? E aí a professora ela fazia brincadeiras, ela chamava atenção para as roupas da Maria Bonita, porque era uma coisa assim, fora do comum para a gente, do Brasil, escrito com Z, né? E a gente falando que estava errado e debatendo. Então, são coisas que me marcaram porque tiveram significado para mim. Não basta eu ir ao museu, nem ter um planejamento. Eu posso ter planejamento maravilhoso, mas a criança vai falar assim, ó, blá, 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 blá. Então, você tem que trabalhar aquilo, trazer o que está do museu para a história da criança e a história da criança para dentro do museu, que acaba sendo complicado, mas tem que ser feito. E aí a gente coloca também que os autores eles falam sobre os objetivos, né, que reforçando, né, de investigar, de problematizar, de trazer os temas que estão ali com os temas das crianças, de misturar. Dessa forma, ele vai internalizar, né? Quais os objetivos, quais os benefícios que essa visita ao museu traz para o aluno e para o professor? Você está na segunda, então a primeira, né, de tudo que você abordou aí e argumentou, eu acredito que é o dar sentido mesmo, né, como você mesma disse. É o sentido que tem para a criança, tanto que você exemplificou aí com uma história da tua infância, a gente não esquece, e realmente não esquece. Pode ir para a segunda, vai, meu amor. Então, quais são os benefícios, né, que a visita ao museu pode trazer para o aluno e para o professor? Tirando do texto, tem aqui essa parte. São, sem dúvida, uma oportunidade de aprendizagem que proporciona desenvolvimento de técnicas de trabalho, facilita a sociabilidade e favorece a aquisição de conhecimentos, promovendo a interligação entre a teoria e prática. Só um minutinho. A escola e a realidade.
A visita de estudo, ao interligar estes componentes, consegue fazer com que atinjam objetivos complementando os conhecimentos previstos nos conteúdos programáticos com os conteúdos das visitas de estudo, fazendo com que se tornem mais significativos, né? Agora, quanto ao professor, grifo nosso, além de novos saberes para os educandos, eles trabalham, eles auxiliam na questão interdisciplinar, fazendo links entre história e geografia, né? Porque são coisas ligadas, então facilita a aprendizagem. Essa é a resposta. Posso ler a última? Pode, tá ótima. Gostei dessa questão do link aí, da interdisciplinar. Gostei, acho que ficou... Atendeu a pergunta, né? Ficou bem redondinho, redondinho. A última agora, de acordo com o texto, o museu é um elemento a mais para o ensino de história. Trazendo para o contexto atual, como podemos adaptar as visitas ao museu no cotidiano escolar, né? Agora, no nosso espaço escolar. Essa questão de pandemia, como foi citado pelo pessoal, e eu trouxe, né? Eu botei aqui, além de a gente se apropriar dos recursos digitais, né? Que é óbvio que a gente tem agora na mão, que a gente pode fazer, né? Eles não vão substituir o presencial. Eles são um recurso para uma situação, mas que a gente tem em mente que o presencial é importante. Sabemos que de um tempo para cá essas visitas se tornaram escassas também. A gente sabe questão de financeiro, violência, disponibilidade da família. Então, são vários fatores. Essas visitas, elas são importantes, elas têm que ser... a gente tem que resgatar isso nesse período agora. Quando voltar à realidade, a gente vai adaptar, pode intercalar, mas não pode deixar de fazer. É de suma importância. E aí eu trouxe aqui só para brincar, rapidinho, porque eu não sei nem se vai dar, que eu tenho 15 mil coisas abertas, mas deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Um aplicativo que é fácil da gente usar. Dá para ver, professora? Dá, meu amor, pode colocar. Então, aí a gente está dentro do Museu do Amanhã, né? Que legal. Uhum. E além do Google, que as meninas falaram, né? Que também é maravilhoso, e eu sou fãzíssima, uso igual o Jamile para investigar as lojas. Muito bom. E a gente vai passeando aqui, e aqui a gente já consegue trabalhar com a criança a questão, né, do espaço, pode ser uma prévia do que vai ser feito, do local, olha, a gente vai passar por aqui, vai fazer Muito isso. legal, É um recurso que você vai usar junto ou pode usar separado, aí fica a critério do professor, para ele já preparar aquele aluno que ele está indo para um espaço diferente. E é isso, só para mostrar. Excelente. Obrigada, meninas. Ô, Adriana, antes Oi, de você falar, Uhum. isso de você, né, pensar nas perguntas, quantas perguntas seria, né, para elaborar, né, fazer... Você tinha preocupação, eu sentia a sua preocupação de repente, vir uma questão parecida com a outra. Você observou que as questões vieram diferentes, mas na direção da mesma coisa, mas com formas diferentes de responder, totalmente diferente uma da outra. Eu ia falar isso, Márcia. Vocês são demais, gente. Porque eu percebi que esse texto ele te leva a fazer várias questões e respostas. E eu percebi que esse movimento de troca, né, trouxe vocês de novo, porque vocês são assim. Não sei o que acontece às vezes, aperta o botãozinho e eu fico aqui, gente, cadê esse povo? É verdade. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí precisa dar uma agitada, uma movimentada para vocês chegarem. Então, eu quero assim, eu percebi, Márcia, achei que ficou excelente. Só teve 2 grupos. Ótimo. Hã? Foi ótimo. Foi muito bom. Porque eu tinha lido esse texto, mas eu já não recordava mais. Mas a partir do momento que eu botei o olho de novo nele, aí já veio, ativou, entendeu? E aí essa troca entre a gente funciona muito mais. Muito mais, impressionante. Eu acho que a gente... Vou puxar a gente aprende muito mais do que se você se lesse assim sozinho. A gente aprende, fixa mais. Isso é ótimo. Eu gosto muito também. Uhum. E aproxima os grupos também. Entendeu? Dá uma aproximada.
Porque é diferente da gente estar aqui falando assim com você e diferente da gente estar entre nós numa sala simultânea. Eu vou falar uma coisa para vocês, já vou te ouvir, tá, Jéssica? Eu tenho lido aí um material, né, sobre essa questão de metodologias ativas, a gente vai, né, pesquisando, vai um pouco mais a fundo. E quando eu estou aqui na aula com vocês, nessa proposta principalmente, recente, eu tenho, assim, observado muito vocês nesses detalhes, sabe? Do movimento, do que instiga e do que não instiga. Quando é que vocês se agitam e ficam igual, como se nós estivéssemos com aquelas crianças cheias de docinhos na frente. Ai, meu Deus do céu! Nem vê a professora, já vai andando daquele jeito, vai derrubando tudo. Então, assim, é muito interessante que eu tenho... como é que eu posso dizer? Eu não estou falando de afinidade, que eu sempre tive com vocês, mas eu estou conseguindo chegar mais em vocês. É diferente de dizer assim, ó, não, a gente se dá bem, pô, ama a turma de paixão, desde sempre, mas não é disso que eu estou falando. É de uma aproximação mesmo, né? É por aí, é por aí. E você pode perceber que a gente volta da sala simultânea muito mais à vontade, muito mais relaxado. Sim. E quando e dependendo do debate, a aula ela vibra aí numa sintonia muito mais interessante, sabe? Mas oi, Jéssica, eu nem deixei você falar. Não, era para falar que eu ia puxar saco da turma, eu ia falar que a gente se completa, porque é raro a gente repetir a mesma coisa, assim. A gente pode falar, nós estamos falando do mesmo assunto, do mesmo texto, um texto que ele tem partes que são repetitivas, né? Sim. Mas ele conseguiu ser destrinchado de várias maneiras, então eu gosto da minha turma, tem dia que eu quero matar todos, mas eu gosto, Cavalcante, então... Mas eu gosto muito, acho muito bacana, e eu prefiro essa coisa, assim, do que... o básico do ler e ouvir slide, né? Eu acho bem mais bacana. Não, eu também. E o que acontece? Às vezes a gente traz os slides, porque eu acho que eles sistematizam, né? Bota ali uma organização, um texto, mas eu sempre que estou nas aulas e no debate, eu percebo, principalmente quando são disciplinas que permitem, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando uma disciplina de metodologia, de alfabetização, de matemática, eu tenho que trazer a técnica do como, né? Então, ali eu tenho que estar, por mais que os alunos interajam e troquem, mas aqui, essa disciplina, Jéssica, pesquisa e prática, é uma disciplina que eu gosto muito de trabalhar. E na turma de vocês, a gente está aí escalando, avançando os degraus, entendeu? E tem sido muito interessante, porque a gente estava no 1 e a gente já está lá no 6, 7, entendeu? Chegaremos ao 10º. E isso me deixa muito feliz. Eu quero agradecer a vocês por isso. Né? Na hora que eu fiquei reclamando, eu falei assim, gente, que tanto eu reclamo, né? Aí depois eu fiquei assim, não, mas eu tenho que reclamar, tenho que falar com eles. Rápido. Você não reclama, você é super lady para falar as coisas, eu acho super fofinho. Jéssica. Não, nós podemos melhorar. Não, pode ser. Eu acho muito fofo isso, porque eu não sei ser assim, eu acho muito, sabe, Dalai Lama. Esses dias você falou isso. Aí acabou a aula, eu fiquei aqui assim, meu Deus do céu, da onde Jéssica usou o adjetivo, a caracterização lady. Meu Deus, estou muito distante, mas eu entendo. Tem muita elegância para falar, até para falar que não está legal. A gente sabe quando você está criticando, mas você não fala, entendeu? Você fala uma coisa linda e fica perfeita. Aí a pessoa fica assim, tá bom. Tá bom, mas você sabe que o povo conserta e melhora? Isso que é interessante. Não, é uma crítica construtiva, né? Mas com doçura, não é uma... Porque às vezes a gente é arrogante, a gente... Só vocês mesmo. Um pouco paciência. Ela é psicóloga, né? Oi? Oi, Jéssica. Psicóloga, né, querida? Não entendi. Ela é psicóloga, que eu tô falando. Não, eu não sou. Ela é muito... Aí é que tá. Eu sou... Não, vamos lá, né? Eu não sou de formação, eu sou... Minha formação, eu tenho 2 graduações, né? Matemática e pedagogia. Só que eu já estou na linha de pesquisa da psicologia há 5 anos. E eu busquei a linha, na verdade, eu não me tornei assim a partir da pesquisa. Eu busquei a pesquisa porque, realmente, o que a Jéssica está falando e vocês falam de vez em quando,
tem muito a ver com a minha maneira de encarar realmente, sabe, a vida. Eu estou sempre muito ali, tanto que às vezes, eu posso ficar muito à vontade, tanto que às vezes dá raiva, entendeu? Tipo assim, caramba, meu Deus do céu, vai logo, vai, manda logo o recado. De vez em quando eu tenho que fazer. Poxa, naquele dia mesmo, não teve jeito, eu tive que sair da aula e mandar mensagem direto lá para a colega que teve aquela questão lá do áudio, né? Então, assim, aí não tem doçura que resolva, meu bem. Aí não, mas são extremos, é diferente. São extremos. Mas eu lembro assim, a situação da minha avó, quando eu era pequena, a única vez que ela me bateu, eu aprontava demais, eu fui uma criança sinistra. E aí ela veio com um chinelo, mas ela veio que veio. Eu falei, agora, primeira vez, vai marcar para sempre. Ela pegou o lado ao contrário do chinelo, né, que é o lado que a gente pisa, né, e fez assim, você não faz mais isso. Eu parei e fiquei assim, chocada. Eu falei, ela não me bateu. Eu falei, não vou fazer, porque ela teve carinho comigo. Assim, foi um choque. É meio que você faz, você dá aquela coisinha assim, mas faz, entendeu? É por aí, é bem por aí. Ô, Jéssica, para encerrar, eu sou da seguinte opinião, sabe, Rose? Na nossa vida, né, e vocês falaram de dar sentido, eu entendo que, muitas das vezes, uma palavra dita, ela faz muito mais sentido e vai ter muito mais significado do que um discurso, você está entendendo? Ou, de repente, assim, porque eu domino isso, então é por isso. Eu não sou bem por aí, não. E eu vou com vocês da maneira que eu também, assim, tanto que eu tive vários professores. Eu tive muitos professores, tanto em universidade privada como pública, assim, tem aqueles que, caramba, é isso, é nisso que eu quero, é desse jeito, é nessa educação que eu acredito, entendeu? Eu acho que ajuda. Também um dia que não estiver ajudando, vocês falam, professora, pelo amor de Deus. Sempre ajuda. Que a gente vai junto aí. Mas, amei a discussão. Obrigada. Ficou aí o puxão de orelha rapidinho. Tinha grupo lá. Aí eu fiquei pensando assim, não vou falar o nome, não. Né, fulaninho? Agora você está falando do texto. Mas quando eu perguntei lá atrás, eu acho que você não sabia nem de que texto que eu estava falando. Eu fico quietinha. E se vocês também veem sentido, a gente vai seguindo nessa proposta. Uma boa noite para vocês. Estou muito feliz. Boa noite. Deus abençoe vocês. Descansem. Não sei nem que hora. Eu me perco, porque eu não vejo nem hora. 10 horas. Beijo no coração. Tá bom, gente? Obrigada, professora. Tchau, gente.